Oi, pessoal. Hoje vou falar com vocês pelos próximos 20 a 25 minutos sobre o que está acontecendo agora. Os mercados de energia, os mercados de alimentos. Não vou mostrar um monte de gráficos. Vou falar direto, descrever o que está ocorrendo. Vejam, muitos de vocês ficaram inicialmente chocados com o que estava acontecendo, com a destruição dos mercados, mas vocês foram anestesiados pela complacência porque os mercados não refletem o custo real da situação no Golfo Pérsico. Vocês viram o preço do petróleo cair abaixo de $100 e subir um pouco acima de 100. E assim por diante, vai e vem, o que fez muita gente perguntar. Bem, sabe, se isso é uma catástrofe, por que isso não está sendo refletido nos mercados? Primeiro de tudo, vamos começar pelo fato de que há uma catástrofe. Não tem como fugir disso. Não importa o que você esteja vendo nos mercados, neste momento. Porque o que você está olhando nos mercados são literalmente mercados de futuros. Sim, se você olhar longe o bastante no futuro, tudo ficará bem. Mas literalmente, você está olhando para uma posição de aposta nos mercados de futuros. Olhe para os mercados à vista, para o preço à vista. No Sudeste Asiático, o petróleo está batendo na casa dos $200 ou mais neste momento. A Austrália está sem diesel. Outros países estão em condições muito piores. O que vocês estão vendo explica por que não houve uma crise de combustível tão massiva ao redor do mundo. Primeiro de tudo, vamos começar pelo seguinte. De 25 a 26 milhões de barris por dia. Até o cessar-fogo e o contra-bloqueio, eram cerca de 25 a 26 milhões de barris por dia que saíam do Golfo. Ainda tínhamos o petróleo do Irã saindo, algo em torno de 4 a 5 milhões de barris por dia. E ainda tínhamos cerca de 5 a 6 milhões de barris vindo da Arábia Saudita pelo Mar Vermelho. Mesmo que essa instalação tenha sido atingida pelo menos uma vez pelos Houthis, e pelo que European Union entendi foi uma estação de bombeamento, que leva mais tempo, por razões óbvias, para ser substituída do que um trecho de tubo. Então, primeiro, você teve o presidente Donald Trump mexendo constantemente com os mercados. E os iranianos têm contra-se manobrado os mercados. O presidente Donald Trump vai dizer, nós temos paz. O presidente Donald Trump está mentindo descaradamente para fazer você e os mercados ficarem mais calmos. Antes de tudo, vamos começar por isto. Muita gente acha que os mercados se baseiam em fundamentos e um pouco de emoção. European Union vou dizer justamente o contrário. Os mercados têm um pouco de fundamentos e o resto é tudo emoção. É sentimento. É por isso que você tem quedas do jeito que tem, súbitas. Porque de repente o sentimento melhora. Há um ditado russo, a esperança morre por último. Bem, se você estiver num filme de terror e houver alguém chamada Esperança, jogue teia debaixo do ônibus primeiro. A esperança morre por último. O problema é que as pessoas estão em estado de negação. Elas têm um viés enorme. E os mercados, aliás, não acreditem que esses operadores sejam gênios sobre-humanos. A maioria deles não é. E foi provado repetidas vezes que pessoas que não são especialistas, mas que prestam atenção ao mercado e negociam, muitas vezes, chegam muito perto do desempenho dos chamados especialistas de mercado. Então, sabe, não é preciso ser um gênio para negociar nos mercados, para ser franco. A maior parte do que eles fazem é negociação emocional, recebendo ordens de compra ou venda de clientes baseadas em emoções, pálpites. Pálpites são basicamente, na maioria das vezes, impulsionados por emoções. European Union, me sinto bem. Sabe, o presidente disse que há um plano de paz, então o petróleo vai voltar a fluir em breve. Aí, quando você olha para os danos causados, primeiro de tudo, o dano à infraestrutura em certas áreas é muito severo. Muitas reservas de petróleo foram destruídas, queimadas, como aconteceu em Teherã, quando os israelenses causaram uma catástrofe ambiental, que afetou 10 países. European Union me pergunto se a nação favorita de toda a história humana algum dia terá de pagar por isso. Bem, os Estados Unidos deveriam pagar por isso. Afinal, os Estados Unidos dão apoio a Israel pelos danos ambientais causados a 10 países por chuvas ácidas em grande escala. Mas houve danos às instalações de todos. E isso pode, ou melhor, vai ser reparado, mas vai levar tempo. Vamos começar por aí. E, francamente, não acho que muita coisa esteja sendo feita agora até que os tiroteios realmente cessem. Talvez estejam fazendo alguns reparos agora.
Tenho certeza de que provavelmente estão. O caso do Catar com gás é outra história totalmente diferente. Isso está perdido por pelo menos 3 anos, se não mais. Então o fertilizante vai faltar por 3 anos, se não mais, e todo o resto. Mas vamos nos concentrar no petróleo agora. Tivemos esse problema com o gás, que não há petróleo suficiente. O petróleo saiu do mercado. Olha, falando realisticamente, está fora do mercado. Então os mercados não estão mais em equilíbrio. E não se trata apenas de definir um novo preço. É que não há oferta suficiente em relação à demanda. E a demanda não é tão flexível. Não se pode substituir o petróleo por outra coisa. Não dá para substituir petróleo por carvão. Você até poderia em algumas áreas, mas muitos desses geradores foram construídos para queimar petróleo, ou para converter petróleo em outros combustíveis e, sabe, colocar carvão ali não vai adiantar. Tem que mudar os fornos de verdade para voltar a queimar carvão. Sem contar que países como a Inglaterra não conseguem mais minerar carvão porque preencheram as minas e construíram moradias por cima. Teriam que demolir as moradias, descobrir o que havia antes, e talvez um dia tenham de fazer isso, possivelmente em breve. Mas essa é a realidade. É muito difícil substituir o petróleo neste ponto em um prazo muito curto. No longo prazo, claro, é possível. Qualquer coisa pode ser feita com tempo suficiente, especialmente se você estiver desesperado. Mas no curto prazo, estamos falando de meses, 2 meses, não dá. Segundo, já havia muito petróleo em navios. Parte estava a caminho, parte estava armazenada em navios, pronta para seguir quando os preços do petróleo subissem. Nos 3 meses anteriores à insanidade do Trump, ou ao meu momento de "sou um capacho de Israel e faço o que vocês quiserem", havia muito petróleo. O preço vinha caindo. Então havia muito petróleo em navios no Irã, na Arábia Saudita, na Rússia, etc., esperando os preços subirem para ir ao mercado. O que ajudou a aliviar bastante porque aquele petróleo já estava disponível. Agora, quando Bessa diz que demos permissão para eles comprarem da Rússia e do Irã, ninguém se importa com os Estados Unidos e a sua permissão. Vamos ser realistas aqui. E os mercados para os quais a Rússia vende não usam dólares. Os mercados para os quais o Irã vende não usam dólares. Ninguém dá a mínima. O Bessa está se comportando como um macaco ali, como um símio, porque ele tem de dizer alguma coisa. Ele é um idiota quando se trata de qualquer coisa relacionada à economia. Ele pode arruinar moedas. Esse era o trabalho dele para o Soros. É isso aí. Gente ligada ao Soros está por toda parte com o Trump. Pensem nisso para quem ainda apoia o Trump. Enfim, é isso. Muito petróleo já estava a caminho, estava em navios. Assim que partiram, os preços dispararam. E isso ajudou a aliviar o pânico. Primeiro. Segundo, essas declarações do Trump, vai ficar tudo bem, abram os estreitos, está tudo resolvido, o petróleo vai passar. Os iranianos vão dizer, não, isso é coisa do Trump. Quando posições vendidas de 1,5 bilhão de dólares são aplicadas ao preço do petróleo, tem de entender que é alguém próximo ao Trump, se não a própria família do Trump. Meia hora antes do Trump anunciar sua conversa fiada. E por aí vai. Mas o Trump tem que passar aquela sensação de que está tudo bem. Ele tem que fazer o mercado cair. Porque quando a gasolina chega a 8 dólares na Califórnia, ou 9, o maior preço já por galão, que são 3,8 litros, você está basicamente matando a economia dos Estados Unidos, que já está numa situação péssima por causa da guerra de tarifas. Vamos todos enriquecer com as tarifas. Não, o governo é que vai enriquecer com as tarifas. Quem vai pagar por elas é você. Então, essa é outra coisa. Agora, muita gente, perfurem mais, perfurem mais. As empresas petrolíferas dos Estados Unidos não querem bombear mais por várias razões. Porque, primeiro, o produto sai do subsolo. Segundo, se começarem a investir em mais bombeamento, o que na verdade significaria mais perfuração e mais equipamentos agora, quem garante o que o Trump fará em seguida? Eles precisam entender como será ao longo prazo antes de começar a investir muito mais nisso. A Venezuela está fora. São 800 mil barris. Eles não conseguem aumentar isso sem investimentos maciços. Talvez já tenham começado esses investimentos. Estamos falando de uma janela de 2 a 3 anos. Quando os britânicos disseram, vamos reativar o petróleo do Mar do Norte. Isso é ótimo, senhoras e senhores. Leva de 1 ano e meio a 2 anos para colocar isso de volta em funcionamento. Mas a crise já está aqui. É ótimo o que vão fazer depois para amenizar crises futuras ou a crise contínua. Mas a crise já está aqui, agora.
mesmo que não houvesse interrupção no fornecimento de petróleo. Quer dizer, desculpem, não me expressei bem. Mesmo que não haja dano à infraestrutura do abastecimento de petróleo, só a própria interrupção já dura mais de 2 meses. A maioria dos navios, especialmente os envolvidos na contrabloqueio. Então os Estados Unidos montam essa contrabloqueio e até o petróleo que estava saindo, o iraniano, ainda atingia os mercados e ajudava a segurar os preços, pelo menos um pouco. Paquistão e outros países compravam em transações não denominadas em dólar, e isso não chegava a Israel nem aos Estados Unidos, ou apenas aliados próximos de Israel e dos Estados Unidos podiam passar. Agora nada está passando, que não escape aos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão nessa postura somente porque os tiros ainda não começaram. No momento em que os tiros começarem, quando a guerra começar, a menos que os Estados Unidos estejam mirando a infraestrutura petrolífera do Irã, ou Israel nesse caso, na verdade haverá um fluxo maior de petróleo, porque todos aqueles navios dos Estados Unidos que tentam interceptar vão se afastar do Irã. Caso contrário, virariam destroços. E seus marinheiros virariam isca de tubarão, como o que os Estados Unidos fizeram com a fragata iraniana desarmada. Bem, ela estava armada, mas sem munição. Todos eles vão nadar com os peixes. Do jeito que a Marinha dos Estados Unidos anda alimentando seus marinheiros, pode não sobrar nada para os peixes comerem. Mas essa é a realidade. Eles vão sair correndo das águas iranianas o mais rápido possível, ou vão afundar. No momento em que os primeiros disparos começarem, é bem provável que os tiros se intensifiquem. Como vemos, mesmo se o petróleo voltar a fluir, haverá interrupções de qualquer maneira, porque o petróleo que sai vai levar pelo menos mais 3 a 5 semanas para chegar ao destino, seja lá onde for. Isso vai ser obviamente um grande problema. E quando você juntar tudo, vai ser um grande problema. E ainda há o dano causado, que torna tudo ainda pior. E não se vê um impasse surgindo. Porque vejam, o Trump já disse, até a European Union conseguir o urânio, ele quer 20 bilhões de dólares em urânio, a propósito. Enquanto ele não conseguir o urânio, ou seja, é uma chantagem, então não vamos deixar nada sair. E depois queremos controlar os estreitos. Queremos extorquir o Irã, confiscando propriedade soberana e exigindo pagamento. Não pensem que essa ideia vai desaparecer. Os americanos só querem obter isso roubando terras de outrem. Mas é petróleo. Quer dizer, é petróleo. E existem os produtos derivados do petróleo, gasóleo. O petróleo também é usado, em menor grau, na agricultura, sem falar do gasóleo que é necessário. Sabe, aparecem os europeus, eles aparecem por aí. É por isso que não se pode lidar com os europeus. O Grupo dos 7 exigiu que a Rússia levantasse a sua proibição de exportação de gasóleo. Ou seja, os 7 mendigos, neste caso, não os Estados Unidos, mas 6 desses 7, basicamente a União Europeia, estão exigindo que os russos levantem a sua proibição de exportação de gasóleo. A Rússia aplica uma proibição de exportação de gasóleo todo ano, nesta época, para garantir que haja gasóleo suficiente para o setor agrícola. Isso mesmo, é assim que funciona. E no extremo norte, tem uma estação de crescimento curta, mas muito intensa, porque há luz solar constante e muita água no solo. Mas a época de plantio termina até o fim de maio, enquanto no resto da Rússia, a maioria do país, a época de plantio é em abril, terminando por volta de abril. Então ela termina, mas isso ainda conta. E duvido que, neste ponto, a Rússia vá levantar grande parte da proibição de exportação, dadas todas as circunstâncias. Mas sim, essas pessoas que gritam, queremos assassinar a Rússia, matar seus filhos, destruir sua economia e blá blá blá, agora estão exigindo isso. Que a Rússia tem de levantar sua proibição de exportação. São pessoas ridículas com quem vocês lidam. Esses adultos infantis e idiotas que comandam a União Europeia e grande parte do Ocidente. É por isso que a democracia nunca funciona. As repúblicas não funcionam. A escória sobe ao topo, não o ouro. O ouro afunda, a escória sobe. E quando você passa a trocar de líderes regularmente, sempre piora, sobe cada vez mais escória ao topo. E aí vêm os idiotas que vocês têm agora. E a European Union disse, sabe, a Rússia acertou em cheio, enfiou a faca no coração do comerciante ao fechar o oleoduto Druzhba, que estava transportando o petróleo do Cazaquistão que ainda precisava sair.
Sabe, a única forma do petróleo do Cazaquistão sair é por via da Rússia ou muito, muito mais caro, através do Mar Cáspio até o Azerbaijão, por aquele oleoduto, e daí pela Turquia, saindo ou para o Mar Negro ou para o Mar Egeu, ou de um jeito ou de outro. Isso envolve bombear para um navio, atravessar o Mar Cáspio, bombear de volta, empurrar de novo pelo oleoduto e depois bombear para outro navio. Isso encarece muito o processo. Então, de qualquer forma, mesmo indo por esse caminho, fica mais caro. O jeito mais barato, claro, seria simplesmente usar os gasodutos russos, que agora estão fechados para os europeus. A vida é uma desgraça, especialmente quando você é estúpido e deveria doer. Então a Europa tem grandes problemas. E agora vamos ao gás. E, a propósito, uma das coisas que estava deixando tudo isso muito mais fácil para os mercados eram as reservas estratégicas de petróleo de diferentes países. A Rússia não tem reservas estratégicas de petróleo. Ela simplesmente produz no campo o quanto precisa. Pode aumentar a capacidade de extração até certo ponto, talvez mais 1 milhão de barris se realmente se esforçar. Mas não consegue compensar esse rombo de 20 milhões de barris que temos atualmente. E, como o European Union dizia, quando os mísseis começarem a voar de novo, na verdade vai sair mais petróleo, por um motivo simples. Os iranianos terão mais facilidade para sair porque os navios dos Estados Unidos vão se afastar. Sem querer, é isso que vai acontecer. Essa é a parte interessante nisso. Vamos ver o que acontece. Mas com o petróleo há vários petroquímicos que dele derivam e que são usados em medicamentos. Tem plástico, combustível de aviação, querosene de aviação, que, a propósito, a Europa está ficando sem. A Europa tem cerca de 50 dias de reserva estratégica de combustível de aviação. De novo, isso é uma reserva. Então, quando isso começar a se esgotar, você terá um grande problema. Então, se esse impasse durar mais um mês, a Europa está ferrada. Mas não são apenas voos de passageiros. E isso também é um grande golpe para a economia, porque vai acabar com grande parte do que resta do setor turístico europeu, depois que a Rússia deixou de fazer parte disso. E a Rússia, em muitos países, como a Espanha, chegou a representar 30% da economia do turismo na sua época. Então todos sofreram um grande prejuízo por terem odiado a Rússia. É para adorar, né? Esse tipo de sacrifício. Mas, por outro lado, o que mantinha os preços relativamente estáveis de forma irreal eram as reservas de petróleo em diferentes países. Como o European Union dizia, há reservas altas, de mais de 150 dias na China, e reservas mínimas em lugares como a Nova Zelândia, que tem 14 dias. Sabe, grandes diferenças. Os Estados Unidos, aliás, estavam liberando reservas de petróleo no mercado para tentar manter os preços equilibrados e mais baixos nas bombas. Mas isso é tudo temporário e aposta que esse conflito vai acabar em breve. E obviamente não vai acabar tão cedo, porque os dois lados estão em desacordo total. E a qualquer momento podemos ver mísseis. Pode ser que já estejam voando mísseis enquanto o European Union fala. Não sabemos, mas isso é sobre o petróleo. O gás é ainda pior, porque a Europa está cortada de todo o gás por gasoduto, exceto o que chega pela Turquia, que a Rússia está bombeando para lá. E a Ucrânia está fazendo tudo o que pode para explodir essas estações de bombeamento. Isso mesmo. E, a propósito, a Ucrânia também vem explodindo oleodutos e estações de abastecimento e bombeamento em Novorossiysk, que também transportam petróleo do Cazaquistão, metade do qual pertence, a propósito, à Chevron, do campo de Tengiz. European Union costumava fazer projetos em Tengiz, uma área enorme. Isso já custou à Chevron e ao Cazaquistão 9 bilhões de dólares em lucros perdidos e infraestrutura danificada. A infraestrutura para carregar os petroleiros fica na Rússia, mas não é infraestrutura russa, é infraestrutura privada e do Cazaquistão. É para odiar e, ao mesmo tempo, amar estar conivente com o diabo.
Isso também aumenta a pressão sobre o mercado. É assim que funciona. Isso eleva os preços e, aliás, também limita a quantidade de diesel que chega ao exército ucraniano na linha de frente. Sim, tudo está interconectado. E quando você tem um viciado no comando da Ucrânia e um monte de outros viciados no comando da Europa, você tem decisões estúpidas, autodestrutivas. Mas, no fim das contas, são os camponeses que pagam por isso. Seriam as pessoas que estão ouvindo este podcast? Sim, vocês são os camponeses. Vocês definitivamente não são a classe proprietária. Desculpem estourar a bolha, mas essa é a realidade. Especialmente no glorioso jardim ocidental neofeudal. Parece coisa do Monty Python. Estou sendo oprimido. Estou sendo oprimido. Venham ver o sistema de opressão. Estou sendo oprimido. Pois é, vocês é que estão sendo oprimidos. A falácia do sistema. Inerente ao sistema. Estou sendo oprimido. Essa é a falácia do sistema. Sim, vocês vão ser oprimidos. Vocês já estão sendo oprimidos. E, de novo, isto é só sobre petróleo. O gás fica ainda pior porque o gás de gasodutos, obviamente, é o mais barato. Os gasodutos para a Europa foram cortados, exceto por um terceiro gasoduto, e os ucranianos estão fazendo de tudo para garantir que esse também seja cortado. E eles tiveram incidentes em que atingiram a infraestrutura. Teve que ser reparado do lado russo. E podem acabar cortando isso por meses a fio. Então, sudeste da Europa, vocês estão ferrados. O inverno não está longe, mesmo nas áreas de vocês onde faz muito mais calor. É agora que vocês começam a acumular reservas. E se for um verão quente, aí, meu amigo, vocês estão ferrados. Estamos falando provavelmente de eventos com vítimas em massa porque vocês não vão ter ar-condicionado. Provavelmente vocês vão ter rodízio de energia. Ou blackouts, de qualquer forma. É isso que acontece porque boa parte da sua eletricidade não é de origem nuclear. É de gás. E se vocês estão pensando nas renováveis, vou fazer vídeos separados sobre elas, cada um desses, porque é tudo uma farsa. Veículos elétricos são uma farsa, baterias solares são uma farsa, turbinas eólicas são uma farsa. Elas têm usos muito limitados onde são confiáveis e precisam ser empregadas, mas não de forma massiva e definitivamente não como infraestrutura social de grande escala, que aliás nunca se pagam de verdade. Então, a menos que você esteja numa área remota onde simplesmente não há outra forma de obter eletricidade, vocês acabam tendo de ter algo como baterias solares ou uma turbina em todos os outros lugares. É a pior coisa em que você pode investir. Mas rende ótimas propinas para os amigos do governo que promovem isso. Enfim, vou fazer programas separados sobre tudo isso porque realmente precisa ser dito. É incrível. European Union entrevista pessoas. Quantas pessoas ainda acreditam nessas energias renováveis? E pessoas inteligentes de verdade acreditam nisso. Eles simplesmente não têm a informação, nunca receberam a informação, ou nunca se deram ao trabalho de olhar quanto esses chamados renováveis realmente custam. European Union, vou dizer isto. Fabricar um carro elétrico tem uma pegada de poluição pior do que fabricar um carro a combustão. Eles fabricam um motor a combustão só para começar, nesse automóvel. E então, como ninguém sabe o que fazer com essas baterias depois, a maioria delas fica em campos. Tem uma foto da França, todos aqueles carrinhos que o governo francês estava usando, e eles estão simplesmente abandonados. E basicamente estão apodrecendo. E, eventualmente, todo aquele ácido e tudo mais vai acabar se infiltrando no solo, porque não sabem o que fazer com elas. Mas isso não é algo de que se fala. De qualquer forma, isso não é uma solução. E o problema é agora. O problema é absolutamente agora. O que fazemos agora? Bem, eles não sabem. Então o gás sabe, e isso foi antes de entrarmos num possível cenário de guerra em que sua infraestrutura de gás vai desaparecer. Estamos apenas lidando com a infraestrutura civil de crise que temos agora. Então o que eles vão fazer? Não sabemos. Não sabemos o que eles vão fazer. Não faço ideia de como vão contornar isso, mas vai ser ruim. E por causa do custo do gás, desde cerca de 2021, a Europa parou de produzir fertilizante. A Europa não está totalmente cortada quanto a fertilizantes, mas não tem diesel suficiente para abastecer o setor agrícola. United States, enormes quantidades de diesel para tratores, colheitadeiras e assim por diante. E, em segundo lugar, o preço do fertilizante dobrou. A Rússia exporta 40% do fertilizante mundial. O Catar era responsável por 30% do fertilizante químico mundial.
Sem esse fertilizante, você está perdido. Toda a Revolução Verde se baseia em fertilizantes químicos. As suas fezes e as fezes dos seus cães. Porque você não tem mais vacas e cavalos por todo lado, não vão ser suficientes. E elas não são tão nutritivas quanto esses fertilizantes químicos. Toda a Revolução Verde depende dos fertilizantes químicos. Converter hidrocarbonetos do petróleo e do gás em calorias para os seres humanos. É um sistema muito eficiente. E está quebrado. 30% fora do mercado. A Rússia está expandindo este ano. Ia passar de talvez 40% para 41%, 42%. Não consegue compensar esses 30% todo. E agora é assim. A Rússia está se expandindo ao longo de todo o ano. Então nem esses 2% vão acontecer. Então, claro, o fertilizante vai para os amigos da Rússia. A Rússia e United States a menor quantidade de fertilizante possível. Provavelmente menos que qualquer outro país do mundo, porque tem solo negro. E realmente não precisa de tanto fertilizante. Mas todos esses outros países, sabe, a Rússia, aliás, os Estados Unidos vão comprar fertilizante russo, como fazem todo ano, ao contrário da Europa. Isso é a estupidez da Europa. A Europa está obcecada em odiar a Rússia, mesmo que isso leve à própria destruição. E isso a levará à própria morte, como qualquer um que tenha visto pode perceber. Seja sob tanques russos e mísseis nucleares russos, seja por fome, revolução e guerra civil, vamos ver. Vamos ver como vai ser o verão. Se haverá uma guerra mundial ou revoluções. Vamos ver, porque a crise já chegou. As primeiras colheitas vão começar no fim de maio, começo de junho. E se a safra for baixa, os preços vão disparar. Marquem minhas palavras, os preços vão disparar. Os mercados vão entrar em pânico e os preços vão subir ainda mais. Aí vocês vão ver fome de verdade. Não serão nações inteiras. Exceto talvez países como Albânia ou Macedônia do Norte. Esses provavelmente passarão fome completa, exceto por algumas poucas elites. Mas em países como Itália ou França, 1/3 da população mais pobre vai passar fome, literalmente. O que acontece quando as pessoas estão passando fome? Elas ficam violentas. O que acontece quando todas as pessoas que vocês importaram, que não estão trabalhando, vivendo de assistência social, começam a passar fome e ficam agressivas? Enquanto isso, as pessoas que trabalham e pagam por essa assistência social estão passando fome e também ficam agressivas. Começa uma guerra civil multifacetada. Vai ser um verão divertido. Vai ser o verão do descontentamento. Na verdade, provavelmente o verão de rios de sangue para a maior parte da União Europeia. Algo que ela mais do que merece. Os Estados Unidos também vão sofrer, e muito, porque os preços vão subir lá também. Os Estados Unidos importam 40% da sua comida porque 40% da sua agricultura é voltada para a produção em massa de milho e soja para vender para a China e outros países, que não podem ser aproveitados dentro do país porque os mercados internos já estão saturados com produtos como trigo e coisas assim. Quero dizer, há uma razão para que agora de 50 a 55 famílias de agricultores por dia percam suas fazendas nos Estados Unidos. Está assim há algum tempo desde que Trump começou suas guerras tarifárias com a China e outros países. E de novo, meu conselho, mude-se para a Rússia. 1 milhão de hectares, cerca de 3 milhões de acres, de terras agrícolas de solo negro de primeira qualidade que precisam ser aradas. Porque o gigantesco setor agrícola da Rússia cresceu muito, mas a Rússia está sem pessoas que queiram ser agricultores. Ainda entram pessoas aos poucos, mas não é o grande afluxo de antes. A Rússia precisa importar mais agricultores. Aí está. É o futuro de vocês. Sabem, vocês podem simplesmente passar fome lá e reviver as vinhas da ira tudo de novo. Felizmente para a maioria dos americanos, eles nunca leram as vinhas da ira, porque isso foi tirado do ciclo escolar. Deus nos livre de as pessoas começarem, a ler coisas que não deveriam saber, como a Grande Depressão. Enfim, esse é o problema. Esse é um grande problema que vocês estão enfrentando. E não há como contornar isso. Haverá escassez de alimentos, começarão dentro de 1 mês a 1 mês e meio. À medida que os estoques se esgotam. A escassez de combustível. Não olhem para o mercado agora porque aquilo é principalmente baseado em contratos futuros. Olhem para o mercado à vista e vejam a diferença de preço. A Europa vai ficar sem querosene de aviação nos próximos 30 dias. Acabou o querosene de aviação. Isso vai ser um grande impacto, não apenas nos mercados nos aviões de passageiros isso vai atingir forte o turismo, mas também muito do transporte, porque o transporte aéreo é grande. Não é como as empresas de entrega expressa, tudo isso vai desaparecer e vai ficar muito, muito mais caro. Já a sobretaxas, um amigo meu comprou um bilhete por cerca de $1.200 e a sobretaxa de combustível foi mais 550 por cima. Essa realidade já chegou. Mesmo que os mercados não mostrem isso, na hora de comprar o produto isso aparece no preço. E isso só vai prejudicar.
O que vai acontecer nos mercados é que a realidade vai se impor mais cedo ou mais tarde. E aí o pânico de verdade vai começar. O pânico, ou a realidade, já devia ter surgido há 2 meses ou pelo menos 1 mês. Ainda não aconteceu. É assim que o viés de normalidade realmente se manifesta. E é onde estamos agora. Não, vou ser direto. Vai ficar ruim. Vai ficar pior do que você pode imaginar. Especialmente se você estiver na União Europeia, vai ficar horrivelmente pior. Ou você estará em guerra total com a Rússia e mísseis vão acertar sua infraestrutura. Seus filhos e filhas vão ser recrutados e mandados morrer em massa porque vocês não têm uma infraestrutura militar. Então vão ter que compensar com números. Só jogar gente no moedor. Sabe, a Ucrânia perde cerca de 10 homens para cada russo. É isso que a maior parte da Europa está prestes a encarar. E pior, mesmo os ucranianos semi-treinados, no fim das contas russos, são melhores combatentes do que a maioria dos europeus. A Europa vai ter que compensar apenas com números em massa, ou vai haver guerra civil. Você diz, não vou. Ah, claro que vai. Quando lacrarem sua porta e te arrastarem aos gritos, você acha que isso só acontece na Ucrânia? Aqueles grupos de recrutamento forçado também vão atrás de você? Ou vai haver guerra civil? De qualquer forma, haverá uma guerra. E quando a fome apertar de verdade, você vai aprender isso muito rápido. Vai haver conflitos por toda parte. E European Union, nem estou falando do que vai acontecer em lugares como África e Sudeste Asiático. Sabe, para os Estados Unidos isso é um paraíso. O Sudeste Asiático vai começar a passar fome. E isso vai acontecer. Os riscos com carros vão ser graves. E 10, 20 milhões de pessoas vão para o norte como refugiados. Para onde? Eles não vão para a Austrália de barco. A Austrália está numa situação complicada. Tenho certeza de que a Austrália vai passar por muita dificuldade porque os preços dos alimentos vão disparar. São campos de trigo. De novo, acabou o diesel. Adivinha o que a agricultura United States? Diesel. Então a Austrália vai ficar numa situação muito ruim. As exportações vão colapsar porque tudo funciona com diesel. A Austrália é, acima de tudo, uma economia baseada na extração de recursos. Então a Austrália vai sofrer muito com isso. E aí, quando você olha para onde essas pessoas vão, elas vão para o norte, vão para a China. Então, sim, a China vai ter muitos problemas nas províncias do sul e sudeste, o que é ótimo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos provavelmente estão esfregando as mãos. European Union não liga quantos milhões de pessoas vão... A China vai ter problemas. E eles provavelmente estão apostando nisso. European Union não ficaria nada surpreso se estivessem apostando nisso. Um lugar como a Índia vai ter muitos problemas. Podem ocorrer revoltas em várias províncias indianas. E o reinício de pequenas guerras civis em algumas dessas províncias, insurgências. E coisas vão acontecer na América do Sul. E coisas vão acontecer na África. Mais uma vez, o Sudeste Asiático vai sofrer uma fome em massa. Sinceramente, European Union não ficaria surpreso se isso acontecesse dentro de 1 ano. Minha previsão é que entre 20 e 100 milhões de pessoas provavelmente vão morrer. Isto foi planejado pelas elites ocidentais? Possivelmente também. European Union não descartaria nada vindo desse pessoal. Quero dizer, isso é uma matança considerável se você pensar bem. E quantas mais pessoas vão morrer depois por doenças e afins? A expectativa de vida vai diminuir. Certo, mas há apenas um país. Uma das razões pelas quais eles nos desprezam, nós russos. Só existe um país no mundo que pode fechar as fronteiras amanhã e continuar rico e ficar mais rico. Esse país é a Rússia. Temos todo o petróleo, o carvão, o gás, os metais, a produção metalúrgica, a base industrial. Somos a 4ª maior base industrial do mundo. Nos alimentamos e alimentamos 1/3 do mundo. Não importa o quanto os preços subam e o quanto tudo isso, as cadeias de abastecimento estão quebradas, somos basicamente autossuficientes. Somos praticamente autossuficientes, tipo 95, 96% do que precisamos. Nenhum outro país do mundo chega perto disso. E podemos suprir grande parte do que a China precisa. Então, entre nós dois, ombro a ombro, bem, a China precisa de mais do que podemos fornecer sozinhos. Mas podemos oferecer uma grande parte do que ela precisa. Portanto, essa parte da Eurásia, leste europeu e Ásia está segura. O que acontece com todo mundo, mas é um caos completo. Qualquer país que seja inteligente, e infelizmente a maioria dos países parece ter, especialmente os sob influência do Ocidente, tem líderes ruins que são traidores, globalistas ou talvez globalistas de segunda categoria.
Qualquer país que não seja estúpido vai se alinhar com a Rússia e a China. European Union, nem posso mais falar do grupo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Principalmente porque os indianos traíram o grupo. Acho que agora eles estão arrependidos. Aquela medalha que o Modi recebeu do Parlamento de Israel não vai compensar os grandes problemas econômicos que tem agora, depois de traírem o grupo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então é isso. Então é isso que estamos vendo, senhoras e senhores. Essa é a economia da questão. Ninguém está lhe contando isso. O colapso é daqui a um mês. Nessa altura, a Europa vai ficar sem querosene de aviação e os preços dos alimentos vão disparar. Essa é a realidade. Olhe para os mercados à vista. Olhe para os mercados à vista e veja qual é o custo real agora. Não vá olhar para Wall Street. Aquilo mostra o mercado de futuros e é tudo emoção. E é o viés de normalidade agindo. Observe os mercados à vista reais e veja onde você está e quanto tudo isso está lhe custando agora. E se você não estiver chocado com isso, não sei de que planeta você é. Se European Union fosse você, começaria a estocar coisas como arroz, esse tipo de coisa. E se puder, arranje alguns galões extras de gasolina para a garagem. Lembre que a gasolina não dura muito, meio ano, e começa a se degradar seriamente. Não é como nesses filmes de zumbi em que 10 anos depois, eles ainda tiram combustível de um carro. Nesse ponto, o combustível está praticamente inútil. O diesel é melhor, mas com certeza você ainda vai precisar fazer isso. Você vai ter que tomar providências para se proteger, ou mudar para a Rússia. Essa é a outra opção. E não esperar até a fome começar. Mas esteja preparado, esteja pronto. Os Estados Unidos vão passar por isso melhor do que a Europa. Mas vai ser doloroso. Já está sendo doloroso. A União Europeia está em apuros, cara. O Reino Unido está em apuros. Todos eles estão em apuros. A África vai ficar ainda pior. Quero dizer, a quantidade de guerras, civis e conflitos por recursos que vão estourar, European Union só consigo imaginar. Como European Union disse, European Union creio que entre 20 e 100 milhões de pessoas provavelmente vão morrer de fome. Porque este é um choque que não pode ser aliviado neste ano e talvez nem no próximo. Isto é muito mais de longo prazo. E nenhum país consegue aumentar sua produção o bastante para compensar a perda do Catar em curto prazo. 2, 3, 4 anos, talvez. Olha, isto vai ser um choque pior do que a pandemia de Covid foi. E vamos lidar com as consequências disso, provavelmente pelos próximos 5 a 10 anos, talvez mais. E depende, você sabe, do que acontecer. Se os Estados Unidos atingirem as usinas elétricas no Irã, como continuam ameaçando, o Irã vai destruir tudo no Oriente Médio e vai piorar ainda mais. Isso pode acrescentar anos. Sem falar na mortandade em massa quando não houver água num deserto a 45 graus Celsius. Isto é o real 45 graus Celsius, para quem não United States Fahrenheit. Então se prepare, seja realista. Não entre em pânico, só se prepare. Essa é a realidade que te espera. Deus abençoe. Até mais.